Meus caros irmãos, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos nesta noite de sexta-feira, nesta casa espírita que abre as suas portas para nos acolher de forma fraterna. E com certeza é para nós este momento um momento de alegria, um momento de reabastecimento e de busca do esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, que nos ajuda a viver, né, de uma forma melhor. Uma vez que estamos num momento bem delicado, bem complexo, e é importante que a gente tenha esse suporte, essa base espiritual, para que a gente consiga se manter firme diante de todos os abalos que estamos sofrendo, que não são poucos, diga-se de passagem. Então, esse momento da reunião pública, eu considero um momento importante para nós, onde a gente tem contato com o conhecimento espírita, com as reflexões, e que elas possam produzir mudanças de comportamento nas nossas vidas. Saímos daqui motivados a buscarmos concretizar no nosso dia a dia o homem de bem que o Evangelho nos pede, e que nos sintamos acolhidos nesta noite, confortados nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas inquietações, que a espiritualidade amiga possa nos dar a alegria, a confiança e a fé, para que nós sigamos firmes na nossa caminhada terrena. É sempre importante a gente trazer para esse contexto da reunião pública as mensagens de Jesus, uma vez que ele é o nosso guia, o nosso modelo, a nossa maior fonte de inspiração. E hoje eu vou tratar do tema que é Jesus, caminho, verdade e vida. Acredito que seja um tema útil para nós, porque através dos ensinamentos do Cristo nós temos aí diretrizes importantes para as nossas vidas. E é melhor que caminhemos com Jesus, né? Melhor que caminhemos com Ele, porque Ele sempre estará nos apontando a direção certa. Uma vez que o nosso objetivo aqui é a nossa evolução moral. E aí Jesus, sim, Ele é para nós essa diretriz. Nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, essa passagem, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha que interessante, né? Então ele coloca aí três aspectos importantes. Ele se coloca como um caminho, como a verdade e como a vida. Para que serve um caminho? O caminho serve para nos levar de um lugar a outro, né? Para chegarmos aqui hoje, nós escolhemos um caminho. Eu escolhi um caminho, diga-se de passagem, bem, muito trânsito, até fiquei preocupado de não conseguir chegar na hora, mas deu tempo. Então, o caminho, ele nos conduz de um lugar a outro. E esse caminho que Jesus fala é o caminho da nossa evolução, porque Deus nos criou simples e ignorantes, destinados à perfeição. Então, nós temos um caminho a percorrer, um ponto inicial e um objetivo a ser alcançado. Então, Jesus, ele se coloca como sendo esse caminho da nossa evolução moral, né? Eu sou o caminho. Por quê? Porque o aspecto que ele vem tratar em nós é o nosso aspecto moral, né? E aí, no sentido da perfeição, lógico, a perfeição relativa, nós precisamos aperfeiçoar em nós esse campo moral. E aí Jesus, sim, é o caminho que nós precisamos trilhar, porque ele trouxe para nós um código moral a ser seguido, a ser vivenciado, a ser colocado em prática. Então, nós precisamos nos colocar neste caminho. É esse caminho que vai nos conduzir à evolução. É esse caminho que vai nos permitir um dia chegarmos à condição de perfeição relativa, lógico, né? Então, nós precisamos estar atentos para a gente fazer essa auto-checagem, essa autoavaliação, no sentido de
e saber identificarmos se nós estamos no caminho certo. Porque há muitos caminhos que nós podemos escolher. Há muitas opções de caminhos que a gente pode escolher nesse mundo, né? Não existe um único caminho, existem diversos caminhos. Mas é importante que a gente perceba se nós estamos no caminho certo em se tratando dessa perspectiva que eu falei, do nosso desenvolvimento, da nossa evolução moral. E essa reflexão, ela é importante a gente fazer no nosso dia a dia. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou aproveitando bem as oportunidades, as possibilidades? Será que eu estou fazendo o esforço necessário para que eu possa ascender espiritualmente? Para que eu possa, né, vivenciar esses princípios ensinados por Jesus? Então, esse é o primeiro ponto. É o caminho. E nós precisamos nos colocar nesse caminho. O segundo ponto é a verdade, né? E aí a gente já tem aqui uma mensagem do Evangelho que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus veio trazer para nós uma verdade. E essa verdade, ela nos tira do estado de ignorância espiritual. Ele traz para nós um conhecimento, ele traz para nós um conjunto de ensinamentos, ele traz para nós uma verdade, que é a verdade universal. É a verdade que vai nos fazer transcender. É a verdade que vai fazer manifestar em nós todos os nossos potenciais divinos, todas as nossas qualidades inatas. Então, essa verdade, será que a gente está professando essa verdade? Será que a gente está compreendendo essa verdade que Jesus traz? Será que a gente está assimilando isso? Será que a gente está interiorizando isso? Será que a gente está transformando isso em postura, em comportamento, em conduta no nosso dia a dia? Com base naquilo que Jesus veio nos trazer enquanto uma verdade? É um outro ponto que a gente precisa pensar. Primeiro, né, se estamos no caminho certo da nossa evolução. Segundo, se estamos sintonizados com essa verdade que Jesus nos traz. Estamos colocando isso como princípio de vida, como valores. Se temos convicção de que aquilo que a gente está aprendendo, né, e reproduzindo no nosso dia a dia, através dos nossos potenciais, se está de acordo com essa verdade que Jesus veio nos ensinar. Então, esse é um segundo ponto importante. Caminho à verdade. E terceiro ponto, a vida. E ele mesmo diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Uma vida com Cristo é uma vida abundante. Abundante no sentido espiritual, né? Principalmente. Não impede que nós também, que essa abundância se estenda ao aspecto material da vida, não tem problema nenhum. Mas a proposta do Cristo, ela é eminentemente espiritual e moral, né? Então, uma vida com Cristo tem que ser uma vida abundante. Abundante de realizações no campo do bem, abundante de crescimento e desenvolvimento das nossas capacidades divinas, dos nossos potenciais, das nossas realizações no bem. Então, é uma vida rica de possibilidades nesse sentido moral. Então, é muito interessante quando ele coloca esses três pontos, esses três aspectos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec, por curiosidade, essa questão é a que tem a menor resposta. De todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 625 a menor resposta. E a pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vou repetir. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é bem direta e simples, né? E não poderia ser diferente. É a menor resposta de todas as questões do Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. Então, Jesus está colocado aqui como sendo o nosso guia e modelo. E ele mesmo nos outorga esse poder
quando diz assim, podeis fazer o que eu faço e ainda muito, muito mais. Quando aquela criança, o menino endemoniado foi levado aos seus discípulos, e eles não tiveram capacidade de curá-los naquela hora, Jesus até se deu uma bronca, como diz lá na Bahia, deu um pito nos discípulos, né? Ele usou até de palavras ásperas para chamar a atenção e disse assim: ó, raça de víboras, até quando estarei convosco? Se tivesseis a fé, deu uma chamada, mas uma chamada literal, né? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Então ele nos outorga esse poder. Mas é preciso que a gente use das nossas capacidades para as nossas realizações no campo do bem, onde, movidos por essa confiança, esse sentimento de fé, essa determinação, essa convicção, a gente pode produzir grandes transformações na nossa vida e no mundo à nossa volta. Porque o Pai nos fez co-criadores a partir do momento que nos cria a sua imagem e semelhança. Não no sentido material, mas nas nossas capacidades, na nossa inteligência. Porque está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E o que é o Espírito? Né? É o princípio inteligente que povoa o universo. Então, a nossa semelhança com Deus está na nossa inteligência. E quando se trata de inteligência, as nossas capacidades são incalculáveis. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que o pensamento é a maior força que existe no universo. E o pensamento é um atributo do espírito. Nós temos a capacidade de pensar. É através dele que nós manifestamos a nossa inteligência. Então, nós temos, sim, um potencial muito grande a ser explorado. Nós temos muito em nós que aí nós ainda não utilizamos. E Jesus precisa ser essa maior fonte de inspiração para nós no nosso dia a dia. E termos uma vida inspirada no Cristo. Caminharmos com Ele. Tem até uma expressão dos irmãos evangélicos que é bem interessante, que diz assim: meu irmão, você já aceitou Jesus? Isso é interessante de a gente se perguntar. Você já aceitou Jesus no sentido de acolher o Cristo no coração, na alma, no pensamento, no intelecto, sabe? De tomar Jesus como uma referência diária de vida, embasando as nossas escolhas, os nossos comportamentos, as nossas transformações? Então, é importante que a gente também pense sobre isso, né? E aí, Allan Kardec, ele faz um comentário nessa questão 625, dizendo que, para o homem, Jesus constitui o tipo da moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus era uno com Deus, né? Eu e o Pai somos um, ou seja, o Espírito Divino o animava, a sintonia com o Criador era tamanha, ao ponto de ele, né, se dizer uno com o Criador. Aí eu fico imaginando se esse Espírito Divino nos animasse todos os dias. Se nós tivéssemos essa consciência espiritual ampliada, a ponto, né, de nós identificarmos a vontade de Deus e deixarmos que esse amor se manifestasse ou fluísse através de nós. Mas nós vivemos ainda muito envolvidos pela natureza material. Porque existem essas duas naturezas no ser. A natureza espiritual e a natureza material, porque estamos num momento onde nós estamos na condição de reencarnados. Então, o espírito que utiliza a roupagem física nesse momento para se manifestar no mundo material e para figurar dentro dele. Então, há uma influência muito grande da matéria sobre o espírito, nessa condição, né, que nós estamos. Mas é importante que a gente não se esqueça da nossa essência. Em essência, nós somos espíritos. E nós precisamos entender também que, dentro desse ponto de vista, há as necessidades espirituais que nós precisamos atender no nosso ser. Nós não podemos viver uma vida eminentemente material.
Precisamos entender que, assim como cuidamos do corpo, e isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos também cuidar do nosso espírito, atendermos às nossas necessidades espirituais. Assim como a gente alimenta o corpo, a gente tem que alimentar também a alma. E eu estou falando aqui de hábitos de vida. Hábitos. Tá? Então, existem os hábitos onde nós estamos cuidando do corpo, mas nós também precisamos cultivar os hábitos para cuidarmos do nosso lado espiritual, que ainda está a nossa essência. Não vivemos o tempo que temos aqui na Terra somente atendendo às necessidades materiais nossas, mas também cultivando o nosso lado espiritual, desenvolvendo a nossa espiritualidade. E aí nós podemos buscar no Evangelho essa fonte maior de inspiração, onde estão as lições ensinadas por Jesus. O Evangelho deveria ser o nosso livro de cabeceira, né? Nosso companheiro de todo momento. Porque ele nos traz lições, orientações que servem para toda e qualquer situação da nossa vida. Quantas vezes a gente está no momento que a gente pega o Evangelho, abre e parece que ele conversa conosco? Ele nos dá exatamente aquilo que a gente precisa naquele momento, naquela hora. Então, ele tem essa capacidade. Jesus deixou lições suficientes para nos dar suporte para todo e qualquer aspecto que diga respeito à nossa vida aqui nesse mundo. Toda e qualquer situação aqui nesse mundo, a gente pode buscar essa inspiração em Jesus. E eu vou citar aqui 3 exemplos, de questões que são questões do nosso cotidiano. E a gente vai lá no Evangelho e a gente encontra orientação para esses aspectos da nossa vida. O Evangelho fala sobre dinheiro. A gente vive, eu falei, no mundo material, né? O dinheiro é o que move o nosso mundo. O Evangelho fala sobre dinheiro, Jesus fala sobre dinheiro em algum momento no Evangelho. Nós vamos lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Diz assim, olha, então Jesus disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus estava falando de quê? Dos bens materiais. E os bens materiais simbolizam o dinheiro, porque a gente não consegue bens materiais se nós não tivermos dinheiro para adquiri-los. E ele chama a atenção. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens, dos seus bens materiais, né? E aí ele falando da questão do cuidado que a gente precisa ter com o dinheiro. Não que o dinheiro seja algo ruim, mas a maneira como utilizamos ele é que nós precisamos ter cuidado, para não gerar o apego às coisas materiais, porque elas são transitórias. Os valores materiais, eles são transitórios. Já os valores espirituais são aquisições que o Espírito leva para a imortalidade. Percebe? Não busquei os tesouros da terra, né? Porque a traça e a ferrugem os corrói. Então, o Cristo nos chama para a conquista dos tesouros dos céus, que são as nossas aquisições espirituais e morais. Esse ninguém vai nos tirar. Isso a gente vai levar para a imortalidade. Né? Esse é um ponto. Eu vou trazer aqui um outro exemplo. Críticas. É tão comum, né? A questão das críticas na nossa vida cotidiana, no nosso relacionamento, no meio onde a gente vive. Será que o Evangelho fala sobre críticas? Jesus fala em algum momento sobre críticas? Eu estou pegando assuntos assim bem aleatórios do nosso dia a dia, só para mostrar que se a gente procurar no Evangelho, a gente tem orientação para toda e qualquer circunstância que a gente viva. Então, lá em Mateus, capítulo 7, versículos 3 e 4, diz assim, olha, por que você repara o cisco? A gente até já conhece bem essa lição. Por que você repara o cisco que está no olho do vosso irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Porque muitas vezes a gente tem uma postura excessivamente crítica com relação às pessoas. A gente aponta o dedo, a gente fala, né? Às vezes até de uma forma descaridosa.
aponta os defeitos, as imperfeições do outro, critica. E aí Jesus chama atenção, né? Por que que você repara o cisco é algo muito pequeno, né? No olho do outro, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Olha que interessante, é uma reflexão profunda. Se a gente for analisar bem, tem muito conteúdo aí, nessa pequena passagem do Evangelho de Mateus, para a gente explorar. Poderíamos fazer uma palestra inteira só falando desse assunto, das críticas, né? E tomando essa lição de Jesus como uma referência para nós. Um terceiro assunto, só para a gente encerrar essa parte aqui, preocupações da vida. Quem não tem preocupações na vida hoje? Né? Acho que todos nós estamos cheios delas. O Evangelho fala das preocupações da vida, Jesus fala das preocupações da vida, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Hã? Mateus capítulo 6, versículo 25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Ah, mas eu não vou então fazer nada? Não é isso. Vou viver assim de esperança de que tudo vai acontecer, de que as coisas vão cair do céu? Não é isso. Mas ele diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Né? Aí cita o exemplo dos pássaros, dos lírios do campo. Então há uma providência divina que age e que faz com que a nossa vida, né, nós tenhamos as nossas necessidades atendidas. A própria natureza, ela nos sustém. É uma grande fonte de alimento, a própria natureza. E foi o homem que fez? Não, é uma criação divina. É a forma que Deus tem de nos dar o sustento, o alimento. Não é? Então, assim, essa providência divina, Deus tudo sabe, tudo vê, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele nos conhece na intimidade, sabe das nossas necessidades, e a partir do momento que a gente busca o reino de Deus, como diz aqui no Evangelho, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu acho que diante do Pai nós ganhamos o mérito de termos as nossas necessidades atendidas. Não é? Mas necessidades, muitas vezes nós criamos necessidades desnecessárias para nós, que aí já fazem parte da nossa vaidade. Porque para a gente viver, não precisamos de tanto, não precisamos de muito. Precisamos daquilo que seja suficiente. Mas nem sempre o suficiente nos interessa ou nos satisfaz. Muitas vezes a gente quer ir um pouco além. E aí onde está a questão, onde está o perigo, vamos assim dizer, né? Que aí já entra a questão da vaidade e necessidades que impomos a nós mesmos, que já não fazem parte de uma vida equilibrada. E aí gera essa desarmonia no ser, nas buscas que a gente faz, nos interesses que a gente visa atender, muitas vezes tendo por trás disso o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tantos outros defeitos que nós ainda trazemos no ser. Então, nesse ponto, a gente precisa ter um pouco de cuidado e procurarmos ter uma vida cristã. E o que seria, na prática, uma vida cristã? Né? Na vida diária, como posso manifestar os maravilhosos princípios ensinados por Cristo? Como essas verdades devem influenciar minha maneira de viver e de me relacionar com os outros, com Deus e com os dons concedidos por Ele? É uma pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos, né? Precisamos fazer essa pergunta. Como é que eu posso construir uma vida verdadeiramente cristã? Como posso manifestar os maravilhosos princípios ensinados pelo Cristo na minha vida diária? E estarmos atentos às nossas escolhas, às nossas
a nossa conduta, as oportunidades que nós temos de buscarmos diariamente a nossa evolução, e tantos outros fatores que conspiram para o nosso crescimento. A vida é muito rica de possibilidades, mas é preciso que a gente tenha os olhos para ver e os ouvidos também para ouvirmos, para vermos e para ouvirmos. Porque a verdade, ela está aí diante de nós. O caminho, Jesus já apontou, já definiu. A vida precisa ser vivida, mas vivida da forma correta. De forma que a gente possa aproveitar bem a nossa reencarnação e termos êxito no nosso projeto aqui. Porque todos nós, ou assim, quase que totalidade, tirando as chamadas reencarnações compulsórias, passamos por um processo de planejamento reencarnatório onde nos é facultado as escolhas das experiências que a gente vai ter como fonte de crescimento e de aperfeiçoamento, de reabilitação do espírito, de acordo com as suas necessidades. Então, tem um projeto que foi criado, personalizado para cada um de nós. Olha que lindo que é, né? O Pai é tão misericordioso que nos dá uma oportunidade de termos um projeto personalizado, chamado planejamento reencarnatório, pessoal, né? E aí a gente vem para a experiência aqui na carne, nesse mundo que nos acolhe, maravilhoso, no planeta Terra, na condição de um mundo de expiação e provas, mas é a condição que a gente precisa dela, né? Acho que não daríamos conta de viver num mundo mais elevado pela nossa condição, pela condição evolutiva que nos encontramos. E a gente precisa viver isso com intensidade, com alegria, com prazer, com gratidão, reconhecendo o valor e a importância de nós estarmos aqui nesse momento. O mundo está caótico? Está. O mundo está nos apresentando desafios, sofrimentos e dores? Está. Mas isso faz parte do contexto de um mundo de expiação e provas. Não tem como ser diferente disso. Né? Para vivermos um nível de felicidade maior, a gente tem que estar num outro nível, numa outra categoria de mundo. O mundo de expiação e provas não é o momento dos gozos, é o momento do trabalho, é o momento da reabilitação. Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho, ele compara esse mundo a um exílio. Diz que a Terra é um exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. Então, a nossa situação é essa. Nós somos espíritos altamente ainda endividados perante as leis divinas, mas com oportunidade grandiosa nas mãos de termos o nosso processo de reabilitação. O Pai sempre nos, como é misericordioso e bom, sempre nos dá a chance de nós recomeçarmos e fazermos diferente aquilo que porventura não tenhamos feito bem lá atrás, no nosso passado. Então, o momento presente é um momento importante para nós, porque através do presente a gente repara o passado e constrói o nosso futuro. O futuro será uma consequência do hoje, das escolhas que eu estou fazendo agora. E é importante que a gente saiba fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio. E é isso que Jesus vem nos ensinar, a exercermos a nossa liberdade de escolha da forma correta. Por isso ele nos aponta o caminho. Por isso ele nos traz uma verdade. E por isso ele quer que nós tenhamos uma vida baseada nesses princípios, que é uma vida com abundância de crescimento. Abundância no sentido moral, no sentido das nossas realizações, no campo do bem, e de tudo aquilo que a gente puder produzir de bom nessa vida. Então, assim, fica aí essa reflexão para nós, e eu gostaria de terminar aqui com uma mensagenzinha que eu mesmo escrevi. Às vezes tem esses momentos que a gente tem essas inspirações, né? A minha ideia é fazer um livrinho de mensagens, já tenho 60 delas prontas. Quem sabe eu consigo chegar pelo menos em 100, né? Futuramente publicar. E aí eu escrevi essa mensagem que tem a ver com o tema que a gente está tratando nesta noite. E o título dela é Cristão no Dia a Dia. E diz assim: Jesus veio a este mundo para ensinar o amor. O conjunto dos seus ensinamentos é para o homem um roteiro seguro para a conquista da verdadeira felicidade. Tome o Cristo como um modelo e deixe que ele estabeleça as diretrizes para a sua jornada. Assim, andarás seguro pelas estradas da vida. Caminhe com Jesus. Então, essa é a mensagem
final que eu deixo, né, que tem como título Cristão no dia a dia, e que realmente nós tenhamos Jesus como a nossa fonte diária de inspiração. E na dúvida, a gente se pergunte, como Jesus agiria nessa situação? Como ele faria? Eu acho que é interessante a gente, nos momentos em que nós estivermos em situações delicadas, complexas, críticas, a gente fazer essa pergunta, né? Como Jesus agiria no meu lugar? E deixarmos que ele realmente estabeleça as diretrizes para nós e por onde nós devemos caminhar, da forma como nós devemos assimilar essa verdade que ele veio nos ensinar e a forma como nós podemos viver de acordo com os princípios ensinados por ele, né? Então, que Deus possa nos abençoar e que nós sigamos em frente, dispostos, cheios de bom ânimo, convictos de que Jesus deve ser, sim, o nosso guia, o nosso modelo, aprendendo a exercermos bem a nossa liberdade de escolha e edificando o homem de bem nas nossas vidas. Tá? É isso que eu desejo para todos nós. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe imensamente.